Olá, pessoal! Segue agora a orientação da atividade de hoje, que vai ser no livro de português, da página 8 até a página 13. Esta é a capa do livro de português e na página 8 é sobre a identificação da criança. Então, primeiramente, a criança deve escrever o nome dela completo. Oriento também que ela escreva com a letra cursiva e leve em consideração as letras iniciais, de forma maiúscula. Na parte turma é o segundo ano A, e o endereço, bairro, cidade, telefone, nome dos pais ou responsáveis, a criança vai preenchendo com o auxílio do adulto. Capítulo 1. Animais personagens. As araras azuis, Jade e Blue, são personagens de animação Rio 2. Observe a seguir a imagem da capa do DVD dessa animação. Então, gente, isso é um filme, né, de animação. Existe o Rio 1. Para essa atividade do livro, foi colocado a capa do Rio 2. E lá embaixo tem algumas perguntas referente ao que a gente entende sobre filmes, animações e os animais. Tá bom? Então, primeiramente tem assim. Na imagem, os filhotes usam objetos que só pessoas costumam usar. Que objetos são esses? Então, eu trago aqui a imagem de forma ampliada, para a gente poder ver alguns detalhes, né? Vocês podem também acompanhar esses detalhes no próprio livro de vocês. E a gente vai observar que alguns dos elementos, né, alguns itens, são específicos de seres humanos, como, por exemplo, o boné. A gente tem também o livro. A gente tem o óculos, né, dessa ave que está com óculos. A gente tem outro animal que está com fone de ouvido, um telefone celular e uma mala. Então, essas são as respostas dessa primeira setinha. Trago novamente a observação, gente, de que este livro, ele faz a pergunta, né, mas ele não tem o tracinho da resposta, até porque são questões onde a gente iria discutir em sala de aula. Mas vejam, é uma possibilidade de escrever um pouquinho abaixo e pode também usar outro espaço do livro e fazer a setinha para que eu possa entender de onde é a resposta, tá bom? Depois tem assim: você conhece filmes ou livros que têm animais como personagens? Quais? E por último, você já leu histórias em que os animais falam ou agem como seres humanos? Conte aos colegas. Então, essa parte é só para a gente estar dialogando. A gente vai agora passar para a página 10 e 11. Na página 10, a gente começa com um texto que diz assim: navegar na leitura. E eu vou ler para vocês. O texto a seguir apresenta duas personagens que agem de formas bem diferentes. Observe as ilustrações que acompanham o texto. Que animais estão representados nelas? O que os personagens estão fazendo? Agora, acompanhe a leitura feita pelo professor. Então, primeiramente, gente, eu convido vocês a observar bem direitinho sobre a paisagem, né, dessas imagens do livro de vocês, né? Onde é que vocês acham que estão acontecendo essa cena? Quais são os personagens que aparecem? Então, a gente, se observar direitinho, com calma, vai ver que logo no primeiro quadradinho lá de cima, né, que animais estão representados nela, a gente pode destacar que é uma cigarra e uma formiga, né? Depois tem assim: o que os personagens estão fazendo? Pela ilustração dá para perceber que a cigarra está tocando e cantando e que a formiga está trabalhando. Agora eu vou realizar a leitura e, na medida do possível, né, se a criança conseguir, ela vai lendo também. Então, a gente vai começar com o título, que é A Cigarra e as Formigas. Era uma vez uma jovem cigarra que não fazia outra coisa na vida a não ser cantar. Entoava as mais lindas canções perto de um formigueiro. Enquanto isso, as formigas trabalhavam sem parar. Colhiam pedaços de folha para forrar o berçário das formigas recém-nascidas. Transportavam grãos para que no inverno tivessem o que comer. Enfim,
viviam atarefadas, entrando e saindo do formigueiro. Na história aparece uma palavra chamada berçário, e no livro está explicando que berçário é o lugar onde ficam os berços, que são pequenas camas de dormir. O inverno chegou. O frio era tanto que a cigarra quase ficou congelada. Então, bateu na porta do formigueiro à procura de um lugar quentinho para se abrigar. Olá! Será que eu posso entrar? Estou com frio e fome. A guardiã do formigueiro não se conteve. O quê? Enquanto nós trabalhávamos duro, você só pensava em se divertir? Pois agora, boa diversão, disse, e bateu a porta na cara da cigarra, que foi obrigada a cantar em outra freguesia. Os preguiçosos nada têm a colher, que é a moral da história. O livro também traz a explicação desse termo guardião, que é a pessoa quem guarda, protege, que pode guardar uma pessoa, um lugar ou outra coisa. E também esse texto ele se refere a fábulas, que foi a adaptação, né, de uma pessoa chamada Lúcia, com a verdadeira fábula, que foi a fábula de Esopo. Trago agora a definição de fábulas. E fábulas são pequenas histórias, onde a gente utiliza os personagens, que geralmente são animais, e têm a função de transmitir uma lição de moral. Nesta fábula, né, trabalhada no livro, sobre a cigarra e a formiga, nós vimos que a cigarra só cantava e tocava, enquanto a formiguinha só trabalhava. E a moral da história é que os preguiçosos nada têm o que colher, ou seja, já que não trabalhou, também não vai comer, também não vai descansar. Continuando, a gente tem na página 12 agora os exercícios para a gente fazer referente ao que a gente viu. Primeiro, a gente tem lá em cima, ler para compreender. Primeiro quesito, as personagens da história que você ouviu são animais. Quais são esses animais? Circule os nomes deles. Então, a gente viu que na história utilizou o animal cigarra e a formiga. No segundo quesito, a gente tem, no início da história, o que cada um desses personagens fazia. Ora, no início da história, a gente tinha a cigarra, que só cantava, e as formigas, que trabalhavam sem parar. No terceiro quesito, a gente tem a letra A e B. Na letra A, diz assim, o que aconteceu com ela? Na verdade, está se referindo tudo à cigarra, tá, gente? No inverno, a cigarra teve um problema. Letra A. O que aconteceu com ela? Ora, ela sentiu frio e fome. Na letrinha B. O que ela fez para resolver esse problema? Ela pediu ajuda às formigas. Também temos a letra C, que diz assim: acompanhe a leitura que o professor vai fazer da resposta dada pela guardiã do formigueiro à cigarra e responda. Por que a formiga respondeu dessa forma? A resposta, a gente, está aqui na letra 4, né? No quesito 4. Quando a cigarra foi lá na porta do formigueiro, né, pedir ajuda, o que foi que aconteceu? E bateu a porta na cara da cigarra, que foi obrigada a cantar em outra freguesia. Então, ou seja, a guardiã do formigueiro bateu a porta na cara da cigarra, que foi obrigada a cantar em outra freguesia, né? Por que ela fez isso, né? Por que a guardiã fez isso com a cigarra? E embaixo tem assim, marque com um X o sentido da expressão em destaque usada no texto. A expressão, gente, é essa, cantar em outra freguesia. O que será que isso significa? Será que significa apresentar-se como artista em outro local ou buscar ajuda em outro local? Então, na verdade, quando a guardiã bate a porta na cara da cigarra e manda cantar em outra freguesia, ela está querendo dizer que vai buscar ajuda em outro local. Na página 13, a gente tem: o texto lido é uma fábula. Trabalhar, falar e se divertir são atividades que ser humano realiza, mas na fábula, quem pratica essas ações são os animais. A cigarra e as formigas
são personagens dessa fábula, pois participam dela. Releia o final do texto, chamado de Moral da História. Os preguiçosos nada têm a colher. Marque um X na alternativa que explica o que é moral da história. No primeiro quadradinho você tem que a moral explica quem são os personagens da história. E no segundo quadradinho diz que a moral traz um ensinamento transmitido por meio da história. Então a resposta correta é o segundo quadradinho. E na letra B a gente tem assim: que ensinamento essa fábula transmite? Ora, a gente poderia ter como resposta principal de que quem é preguiçoso não colhe os frutos do trabalho. No sexto quesito, o que aconteceu na história pode acontecer com as pessoas na vida real, né? Por quê? No sétimo, que fábulas você conhece? Conte aos colegas. E no oitavo, de que animais você mais gosta como personagem em histórias? Por quê? Conte aos colegas. Então, esse aí seria para um momento, né, de roda de conversa, mas a criança pode responder com a ajuda do adulto, tá bom, pessoal? Então, por hoje é isso. Nós ficamos por aqui. Eu agradeço a atenção de todas e até a próxima. Tchau, tchau.